Olá pessoal, então estamos chegando, né, na reta final aqui da parte teórica da farmacologia aplicada, tá? E eu trago para vocês aqui a farmacologia em relação aos antivirais e antirretrovirais, tá? Nada mais atual, né, do que esse assunto diante da pandemia de coronavírus que a gente está enfrentando. Mas particularmente para essa aula aqui, nós vamos sim, né, citar em algumas situações o coronavírus, né? Porém, não será o foco da nossa aula. Por quê? Nós montamos um curso para vocês só sobre a farmacologia do coronavírus. E esse curso já foi, inclusive, enviado para a coordenação para que ele possa ser contextualizado diante de um programa mais amplo, tá? Que vai ser oferecido para vocês em relação à parte de fisiopatologia, farmacologia, intervenção ao paciente crítico com Covid-19, enfim, tá? Mas aqui a gente vai discutir algumas coisas que serão levantadas, né? Como possíveis possibilidades de serem empregadas também para o coronavírus, tá bom? Então aqui a gente pode perceber uma infinidade de vírus, né, que acometem de maneira diferente vários órgãos e sistemas aí, né? Então, por exemplo, aqui até vírus envolvidos com encefalites, meningites, faringite, vírus que acometem o sistema cardiovascular, particularmente, sistema hepático, através dos representantes aqui da hepatite A, B, C, D, E, infecções virais que acometem o sistema nervoso periférico, né? Temos ainda os vírus sexualmente transmissíveis, responsáveis por doenças graves, como por exemplo HIV, vírus que acometem a visão, né? O sistema gastrointestinal, vírus envolvidos com pancreatite, enfim, a gente consegue perceber, né, como que os vírus podem acometer de maneira geral os órgãos e sistemas. Aqui, particularmente, eu chamo a atenção para os vírus que têm afinidade pelo sistema respiratório. Aqui o vírus da influenza, né, particularmente o tipo A e tipo B, o parainfluenza, aqui o vírus sincicial e aqui o adenovírus e o mais famoso atualmente, né, que já tinha alguns subtipos dele antigamente, e esse vem agora com modificações, né, que é o coronavírus. Em comum, todos eles causam pneumonia. Porém, o coronavírus que atualmente acomete, né, a população mundial traz algumas peculiaridades. Bom, então assim, se a gente for dar uma olhada na linha do tempo de grandes epidemias, né, então a gente já teve lá desde 430 anos de Cristo, olha só, praga de Atenas, teve epidemia de malária, peste negra, hanseníase, sífilis, varíola, e aqui de uma maneira mais recente, tifo, cólera, gripe espanhola, a AIDS, né, que foi uma grande preocupação e ainda continua sendo uma grande preocupação, principalmente no continente africano, né? No século XX. E aqui no século XXI, H1N1 e agora o coronavírus, com todos esses transtornos que está trazendo para a população mundial. Bom, aqui a gente tem uma foto bastante conhecida e emblemática da gripe espanhola, né, que foi responsável pela morte de 20 milhões de pessoas em 1918 a 1919, tá? Então, até então, ela representava uma das mais graves epidemias que ocorreram na história mundial, né? E aqui uma foto, né, agora de um leito sendo preparado para receber os pacientes do coronavírus. Bom, em relação às infecções virais, né, igual
grande tarefa, né, do século XX até o século XXI aí, foi com questão da prevalência e o combate ao vírus HIV, um retrovírus, né, que traz muitos transtornos para o indivíduo. Hoje em dia, né, com o desenvolvimento da farmacologia, tem muitos indivíduos que praticamente têm vida normal com a infecção do HIV, tá? Mas veja bem, ainda, né, nessa distribuição mundial aqui, se a gente for ver a prevalência do HIV a nível mundial, tá? Dados da Organização Mundial da Saúde, a África ainda é um continente que preocupa muito, tá? Em relação ao resumo global da epidemia de AIDS, tá? Não é um dado tão atual assim, é de 2016, mas foi a última estimativa que ocorreu. Então nós temos aí um número total de pessoas vivendo com HIV, 36,7 milhões, tá? E aqui uma distribuição entre adultos, mulheres e crianças. Aqui, número de novas infecções em 2016, total 1,8 milhão. E mortes relacionadas ao HIV, né, um total de 1 milhão. Então, ainda continua sendo uma grande preocupação, tá? Em relação à estrutura viral, é importante a gente já, né, fazer uma revisão dessa parte da microbiologia para a gente entender um pouco mais a ação dos fármacos. Então, particularmente os vírus, né, ele pode conter o material genético ou DNA ou RNA, como por exemplo o RNA, né, o vírus RNA, um representante deles é o HIV. Nós temos uma estrutura proteica aí que é o envelope, o capsídeo, e além disso outras proteínas envolvidas com a associação desse vírus. Essas proteínas de associação são muito importantes, porque elas podem justificar justamente aquela afinidade do vírus pelo órgão-alvo, como por exemplo, né, o influenza, que tem afinidade pelo sistema respiratório, e o coronavírus também, né, que tem maior afinidade aí pelo sistema respiratório, tá? Bom, uma informação importante, né, vale lembrar que o vírus ele precisa da célula hospedeira para o seu crescimento e replicação. E a base do desenvolvimento de fármacos, né, antivirais ou antirretrovirais está exatamente nesse mecanismo de fixação, entrada, replicação e da saída desse novo vírus, né, para a corrente sanguínea do indivíduo, tá? Então, é aí que existem os principais alvos farmacológicos que a gente vai ver aqui na frente, tá? Bom, como o vírus depende da célula hospedeira, isso também é um grande desafio para o desenvolvimento do fármaco. Por quê? Como desenvolver um fármaco que combate, né, destrói a estrutura viral sem causar danos à estrutura do hospedeiro? Então, esse é um grande desafio, tá? Aqui nós temos só alguns representantes, mostrando as diferenças estruturais que a gente tem em relação aos vírus. Então, nós temos aqui o vírus da poliomielite, é um vírus RNA. Aqui o vírus do tabaco, aqui a gente tem um bacteriófago, ou seja, aquele vírus que ataca bactérias. O influenza aqui, que é o vírus da gripe, e aqui o nosso famoso vírus da AIDS, né, o HIV, tá bom? Bom, aqui então fazendo uma divisão, né, até que facilita do ponto de vista didático, nós temos quais são os vírus que tem como material genético o DNA. Então tá aqui o herpes vírus, adenovírus, vírus da hepatite B e o bacteriófago, seriam exemplos de vírus DNA.
Aqui, como exemplos de vírus que tem como material genético o RNA, nós temos o retrovírus, o HIV, o influenza vírus B, vírus da febre hemorrágica, dengue, hantavírus e ebola, né? Ebola também, que é uma grande preocupação no continente africano, e o vírus da raiva, né? Que são exemplos de vírus RNA. Tá? Então, aqui começa, tá, o nosso estudo sobre os principais alvos farmacológicos para o combate aos vírus. Tá? Então, a gente percebe aqui uma célula hospedeira. Logicamente, a gente tem que ter um receptor para fazer a interação com o vírus. Tá? Então, a gente tem esse processo aqui, né, de entrada. Então, tem a fixação e entrada, né, do vírus na célula hospedeira. Isso ocorre por endocitose ou formação de endossomas. Bom, eu tenho um processo de desnudamento, né, onde o material genético aí, ele é preparado para ser replicado. Ocorre a replicação desse genoma, síntese de RNA, síntese de proteínas que serão importantíssimas para a formação do novo vírus, como por exemplo o capsídeo e aquelas proteínas de membrana. Tem o processo de montagem desse novo vírus. Tudo isso vocês estão percebendo que é dependente da célula hospedeira. E depois eu tenho a saída desse vírus. Em alguns casos, como por exemplo o vírus do HIV, eu tenho mais uma etapa, que é a etapa da maturação ainda desse vírus. E aqui eu convido vocês a assistirem esse pequeno vídeo, né, sobre todos esses mecanismos aí de infecção pelo vírus HIV, ok? Uma vez que a gente assiste esse vídeo, né, dá uma boa ideia dos principais mecanismos, né, de replicação viral, e com isso também surge os alvos farmacológicos. Bom, e quais são as classes e agentes farmacológicos antivirais que a gente conhece? Então, veja bem, aqui novamente eu trago para vocês a figura, né, de toda o processo, tá, de fixação, desnudamento, replicação do genoma, síntese de proteínas, saída e liberação desse vírus. E aqui a gente já consegue eleger alguns alvos e exemplificar com alguns fármacos que atuam em cada etapa. Por exemplo, olha só, inibidores da fusão enfuvirtida, ou mais conhecido como T20, seria um fármaco que impede a fixação do vírus. Tá? Bom, temos ainda bloqueadores de canais iônicos, que a gente vai ver mais na frente. Por que é importante esse canal, bloquear esse canal iônico, que assim a gente tem um prejuízo desse processo de desnudamento. Exemplos desses fármacos seriam a amantadina e rimantadina, tá? Inibidores de polimerase, né, que estariam envolvidos aqui num prejuízo da replicação do genoma viral. Aí eu tenho a aciclovir, tá? A zidovudina e evavirense, né? Que são fármacos que atuam nesse mecanismo. Ainda nós temos inibidores de protease, que estariam prejudicando a questão da montagem e maturação, saquinavir e o ritonavir, e ainda inibidores da neuraminidase, que é o zanamivir e o oseltamivir, ok? Bom, não se preocupe agora inicialmente com esses nomes, porque agora a gente vai ver como que cada um funciona, mas aqui seria mais para a gente ter uma ideia panorâmica do emprego desses fármacos em todo esse processo de infecção, né, e replicação
do vírus, ok? Na célula hospedeira. Bom, então olha só, basicamente nós temos 7 classes de fármacos, tá? Que são utilizados para o combate ao vírus, tá? Então a gente tem fármacos que atuam na inibição da fixação e entrada do vírus, inibição do desnudamento, inibição da replicação do genoma viral, inibição da maturação, inibição da liberação viral. Ainda temos fármacos antivirais com mecanismos de ação desconhecidos e fármacos que modulam o sistema imune, tá? Quando a gente a gente estratifica essa terceira classe, tá? Vocês perceberam aqui, né, que a gente, para classificar os antivirais, a gente seguiu o quê? O processo ali de entrada, né, e de replicação do vírus na célula hospedeira. Mas ainda a gente pode subdividir esses fármacos classificados aqui como inibidores da replicação do genoma viral. Nós temos 4 tipos aqui, análogos dos nucleosídeos e nucleotídeos anti-herpes vírus, análogos nucleosídeos e nucleotídeos anti-HIV, tá? E anti-HBV, inibidores não nucleotídeos do DNA polimerase e inibidores não nucleotídeos da transcriptase reversa. Né? Então, a gente já viu alguma coisa em relação a essas enzimas, principalmente ali no vídeo do HIV, tá? Então, o primeiro deles que eu chamo a atenção é o T20, enfuvirtida, tá? Ele é um peptídeo anti-HIV, é o primeiro fármaco aí, né, aprovado pela FDA, que atua para inibir a entrada do vírus, tá? Então, foi importante a gente ter aquela ideia daquela figura inicial com todo aquele processo, porque na hora que eu falo o fármaco, então, atua inibindo a entrada do vírus, a gente já consegue ter uma visualização disso, tá? Ele deve ser administrado por via parenteral, então isso é uma desvantagem desse fármaco, tipicamente por injeções subcutâneas 2 vezes ao dia. Então, isso é uma desvantagem desse fármaco, tá? Então, olha só, aqui a gente tem a figura basicamente da infecção pelo HIV, né? Então, a gente tem aquela formação daquele complexo do GP120 com CD4, onde eu tenho o processo aqui de fixação do vírus para favorecer a sua entrada, né, na célula hospedeira. E eu tenho ainda aqui o GP41, uma importante molécula aqui que faz parte desse complexo aqui, que também ajuda na interação com a célula hospedeira. A enfuvirtida, o T20, o que ele vai fazer? Ele vai prejudicar essa fixação, tá? E essa aproximação das membranas do vírus com a membrana da célula hospedeira. E como que isso vai funcionar? Vamos imaginar aqui, ó. Então, eu tenho uma situação A, GP41, GP120, que faz parte aqui de um complexo que está no vírus, interagindo com o CD4, que faz parte da célula hospedeira. Então, GP41, GP120, que faz parte da célula viral, e CD4, que vai interagir com esse complexo aqui, mas está presente na membrana da célula hospedeira. Bom, quando ocorre essa interação entre esses complexos, há o quê? A exposição de regiões de repetição heptada, que eu vou chamar de região heptada 1 e regiões heptada 2. Bom, uma vez que expostas essas regiões, pode ocorrer o quê? A mudança de conformação dessas proteínas, e elas vão dobrando no sentido de fazer a aproximação da célula, da membrana da célula viral com a membrana da célula hospedeira. Uma vez que as duas se fundem, aí eu tenho
a questão da troca de material genético e o processo, né, de replicação do vírus utilizando da maquinaria da célula hospedeira. Bom, o que é a T120, o que o T20 vai fazer? Vamos imaginar que ele é um andaime, tá? Então ele vai se ligar a essas subunidades aqui e vai exatamente impedir. Então ele vai se ligar a essa subunidade e vai impedir que haja essa mudança de conformação que permite a aproximação entre as membranas. Nesse vídeo, a gente consegue ver com muito mais detalhes como que o T120 ele atua, né, entre aspas, aí, como um andaime, ele vai ancorar, né, esses complexos, aqueles complexos, impedindo que haja mudança de conformação daquelas proteínas e assim não há aproximação das membranas da célula hospedeira e da célula viral. Tá? Um segundo fármaco, a gente está seguindo aquele ritmo da figura inicial, tá? Então, agora a gente está diante de inibidores do desnudamento viral. Temos dois representantes aqui, olha só, a amantadina e a rimantadina, tá? Eles são de ação exclusiva contra o influenza A, tá? A amantadina pode causar tontura e dificuldade de concentração. Então, deve ser usado com cuidado em idoso, tá? Porque pode favorecer quedas, tá? Além disso, aquele idoso que já tem um certo grau de demência e confusão pode ter o seu estado piorado diante do uso desses fármacos, tá? Agora, quando comparado, né, com a amantadina, a rimantadina tem menos efeitos adversos. Então, poderia ser uma melhor escolha para o tratamento de idosos, né, que são vulneráveis a essas duas situações, ou seja, a tontura devido à hipotensão postural e dificuldade de concentração aí, no sentido de piorar a capacidade cognitiva. Bom, por isso, né, por ter menos efeitos adversos, a rimantadina ela tem o seu uso profilático, é indicado para populações vulneráveis. Quais são as populações vulneráveis? Geralmente população de idosos, né? Principalmente idosos mais acamados ou idosos que vivem, por exemplo, em um contexto um pouco mais coletivo, como por exemplo instituições de longa permanência, as famosas ILPs. Tá? Bom, vamos ver aqui como é que funciona esses dois fármacos. Então, agora a gente tem, né, aqui a célula hospedeira, a gente tem o endossoma, na verdade, então a gente já está dentro de um contexto do interior da célula hospedeira. E aqui a gente tem o endossoma, tá? Bom, aqui a gente está com a estrutura viral, que é um material genético aqui adequado, e a gente precisa desse desnudamento para a exposição desse material genético. Bom, percebemos que aqui, olha só, a gente tem uma bomba de prótons, tá? Aqui na membrana do endossoma. Então, aqui entra prótons, tá? Modifica, tá? O conteúdo aqui dentro do endossoma, ele fica ácido, como a gente pode ver aqui na figura abaixo, tá? Uma vez que o conteúdo, né, interno do endossoma fica ácido, a gente tem a abertura de canais M2, tá? Para permitir a entrada de prótons dentro do vírus, tá? A alteração dessa estrutura aqui é induzida pelo ácido que foi capaz de entrar dentro do vírus, né? Ele desencadeia a fusão da membrana e a liberação do material genético
do endossoma, tá? Então, aí a gente tem o processo de desnudamento do material genético. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho um endossoma, né? Isso aqui dentro do contexto, já dentro da célula hospedeira. Tá o vírus aqui, o vírus interagiu com a membrana do endossoma, né? Onde eu tenho aqui a hemoglutinina, que é uma proteína da membrana do vírus, né? Se ligando aqui a receptores celulares internalizados, né? Na estrutura da membrana do endossoma. É necessário o funcionamento de uma bomba de prótons, né? Dependente de ATP, para que entre prótons, torne esse ambiente ácido. E aqui, agora o ambiente ácido, mais o aumento da concentração de prótons, favorece a entrada de prótons no interior do vírus. Essa acidificação do vírus é importante para o rompimento dessa membrana e liberação do material genético. Bom, amantadina e rimantadina. Rimantadina com menos efeitos adversos que a gente viu. Bom, o que vai acontecer, né? A amantadina ou rimantadina, elas bloqueiam justamente esses canais M2. Então, mesmo que eu tenha entrada de prótons dentro do endossoma, a amantadina e rimantadina vão bloquear esses canais que eu chamo de canais M2. Com isso, não vai ter a entrada de próton dentro do vírus e eu vou impedir a liberação do material genético, tá? Por parte do vírus. E eu vou impedir, assim, o desnudamento viral. Então, aqui a gente está diante da terceira classe, né, de fármacos, que são os inibidores da replicação do genoma viral. Como a gente percebeu lá, a gente está naquela sequência do processo, né, de fixação do vírus, né, e entrada do vírus, desnudamento e agora fármacos que interferem com a replicação do genoma. Lembrando, a gente teve o T20, né, um fármaco utilizado para o tratamento do HIV que impede a fixação do vírus. Tivemos aí a amantadina e rimantadina envolvidos com a inibição do desnudamento, ou seja, liberação do material genético do vírus. E agora a gente está diante dessa terceira classe que vai inibir a replicação do genoma viral. E como eu expliquei anteriormente, quando a gente fez a estratificação de todas as classes, a gente ainda tem 4 subtipos desses inibidores. Vamos para o primeiro aqui, que é o análogo nucleosídeo e nucleotídeo anti-herpes vírus, tá? Ou anti-herpético. Será que pelo nome análogo nucleosídeo e nucleotídeo a gente consegue entender qual que é o mecanismo de ação desse fármaco? Vamos relembrar alguns conceitos aqui. Então vejam bem, eu tenho aqui, né, um nucleosídeo, né, que é formado aqui por uma pentose e uma base nitrogenada. Quando esse nucleosídeo ele se associa a fosfato, eu estou diante de um nucleotídeo importante para a formação do material genético. Ok? Bom, então esses fármacos eles vão se comportar como nucleosídeo e nucleotídeo. Porém, né, eles vão se comportar como, mas eu vou provocar uma alteração no funcionamento e no material genético original do vírus. Então, basicamente, é esse mecanismo de ação, tá? Então, eu tenho o herpes simples, um idoso aqui, o HSV1, envolvido com o acometimento de boca, face, esôfago e cérebro. Esse HSV2, né, envolvidos com infecções das genitálias, reto, pele, mão e meninges.
Aqui ainda eu tenho, né, esses fármacos também podem ser utilizados para varicela zoster, né? Então, por exemplo, o Epstein-Barr, citomegalovírus e o herpes vírus humanos aí. HV6, HHV7 e o HHV8. Todos eles aqui, né? Aqui são alguns exemplos de lesões que a gente tem diante dessas infecções. São lesões orais, genitais, transmissão ocorre por saliva, líquido vesicular, contato íntimo e parto. E aqui eu tenho alta recorrência de reativação viral, principalmente do herpes vírus, quando o sistema imune ele fica deficitário. Isso explica por que os pacientes de terapia intensiva que usam por tempo prolongado antibióticos, né, são vulneráveis a esse tipo de infecção, tá? Então, tanto no contexto da terapia intensiva neonatal, quanto terapia intensiva adulto, é comum que os pacientes que usam antibiótico por tempo prolongado e também fazem uso de prótese ventilatória fiquem vulneráveis, por exemplo, a herpes vírus. Então, como representante dessa primeira classe dos inibidores da replicação do genoma viral, nós temos a aciclovir, um fármaco bastante popular, muito provavelmente conhecido por vocês. Então, a gente tem duas preparações aí, tanto o uso oral quanto em creme dermatológico. E o trifosfato de aciclovir, ele inibe a DNA polimerase do herpes vírus de forma mais poderosa que a DNA polimerase da própria célula hospedeira, né? Então, o seu mecanismo de ação é impedir essa replicação do genoma viral, porque ele se comporta como um nucleosídeo e um nucleotídeo, tá? E assim inibe a polimerase. Então, qual que é o mecanismo de ação do aciclovir? Então, o aciclovir, na sua estrutura básica, né, ele necessita ser fosforilado. Essa primeira fosforilação acontece por enzimas, tá? Como a timidina cinase, tanto do herpes vírus como da varicela zoster. Então, isso já lhe confere uma certa seletividade para esses dois tipos de vírus. Então, a partir dessas enzimas do vírus, eu tenho o monofosfato de aciclovir, porque ele recebeu um fosfato. Agora, a partir de sinases da célula hospedeira, aí eu tenho mais duas fosforilações na sequência, onde eu tenho a formação do difosfato de aciclovir e trifosfato de aciclovir. Então, agora, uma vez que eu tenho o trifosfato de aciclovir, ele é semelhante à estrutura do nucleotídeo, né? E vai desempenhar as suas ações para inibir a replicação do genoma viral naqueles tipos celulares que a gente falou, tá? E aqui, basicamente, olha só, nós temos os mecanismos de ação após a ativação do aciclovir, né? Tanto pela sinase viral, quanto pelas sinases da célula hospedeira. Então, aqui acontece a ligação, né, do trifosfato de aciclovir ao DNA polimerase viral. É de maneira competitiva, né, com a ligação da desoxiguanidina. Então, o trifosfato de aciclovir se liga na fita, né, de DNA, impedindo a ligação da desoxiguanidina, então causando um defeito no material genético do vírus, tá? Em segundo lugar, o aciclovir é incorporado nessa cadeia do DNA em crescimento e bloqueia assim o crescimento adicional. Uma vez que ele é adicionado nessa cadeia, ele impede que seja adicionado novas cadeias. E em terceiro, quando ocorre a ligação do próximo trifosfato, a DNA polimerase viral ela é congelada. Então, eu vou impedir a formação do DNA e, com isso, a replicação do genoma viral. Então, o que acontece?
o aciclovir ele compete, né, pelo nucleosídeo original, que deveria ligar no processo de replicação genoma. Ele, uma vez incorporado ao material genético, ele bloqueia o crescimento, justamente por promover um congelamento da DNA polimerase. Bom, e como que ele é capaz de fazer essas três ações? Igual a gente viu, ele ele imita o nucleotídeo, né? Então, aqui eu tenho o processo do herpes vírus de fixação, de entrada do herpes vírus. O herpes vem ao núcleo, libera seu material genético e eu tenho o início da replicação do material genético. O aciclovir, ele adentra a célula hospedeira, né? A timidina sinase do próprio herpes vírus é capaz de fosforilar o aciclovir e depois as outras sinases da célula hospedeira é capaz de formar o difosfato de aciclovir e o trifosfato de aciclovir. O trifosfato de aciclovir, por sua vez, é incorporado aqui através, né, do processo de replicação genômica na cadeia polipeptídica. Uma vez que ele é incorporado, porque ele se assemelha muito ao nucleotídeo original, ele, por aqueles três mecanismos, vai impedir a formação e replicação desse material genético. Ok? Bom, temos aqui ainda os análogos nucleosídeos e nucleotídeos antes herpes vírus, né? Então, além do aciclovir, nós temos aqui o velaciclovir, que é um profármaco, ganciclovir, tá? Temos aqui o valgaciclovir, que também é um profármaco, cidofovir, fanciclovir, mais um profármaco que depende do metabolismo para ser ativado, e o penciclovir. Aqui a gente está diante desses representantes, chama atenção o ganciclovir, né? Como ele é mais semelhante ao composto natural, ou seja, a desoxiguanosina, ele tem maior toxicidade. Então, ele deve ser usado só em condições mais graves e também efetiva citomegalovírus. Agora, um fármaco que é interessante nesse contexto aí é o cidofovir, porque ele é menos vulnerável a vírus mutante. Lembra que o aciclovir, ele depende de uma etapa, né? A primeira etapa é a fosforilação por uma sinase viral, né? Agora imagina se o vírus tem uma mutação onde essa sinase é deficiente. Então o aciclovir deixa de fazer o seu efeito porque ele não é fosforilado por esse vírus mais. Isso é um mecanismo de resistência viral. Agora vamos imaginar esse fármaco, então, o cidofovir, ele já é fosforilado, como a gente pode ver aqui na estrutura dele. Então, ele independe, tá, dessa primeira etapa, que é mediado pela sinase viral. Portanto, ele é menos vulnerável aos vírus que possuem mutação. Aí a gente tem ainda, né, nessa terceira classe de fármacos aí, nós temos o famoso AZT, zidovudina ou azidotimidina, tá? É o famoso AZT, né? Um dos principais fármacos aí do coquetel utilizado para o tratamento do HIV. Ele inibe a DNA polimerase, ou seja, aquela transcriptase reversa, né? Porque agora a gente está trabalhando com um retrovírus. E o AZT ele é um excelente substrato para aquela timidina sinase celular. Bom, por que isso é importante? Já que o AZT fosforilado, ele acumula-se, tá, em quase todas as células do organismo que sofre divisão, isso representa um grande problema de toxicidade do AZT. Então, o AZT é um fármaco importantíssimo no tratamento
do HIV. No entanto, ele é reconhecido pela sua toxicidade. De onde vem sua toxicidade? Justamente pelo seu acúmulo em todas as células que sofrem replicação. Porque ele é um excelente substrato para a timidina sinase celular. Bom, aí a gente tem alguns representantes ainda, né? Que são análogos nucleosídeos e nucleotídeos anti-HIV. Além do AZT, que está aqui em primeiro lugar, a gente tem o estavudida D4T, temos o DDC, que é a zalcitabina, lamivudina 3TC, esse tem uma peculiaridade que a gente vai ver agora há pouco. Temos ainda o entricitabina, que é o FTC, né? E ainda temos outros aqui, ó, a didanosina, abacavir e a desoxiproxil de tenofovir. Né? Então a gente tem alguns fármacos, a gente percebe que a nomenclatura dele não é fácil, e então se prefere colocar uma sigla em relação à denominação desses fármacos. Aqui a gente tem o 3TC, ele tem uma menor toxicidade, porque tem uma inibição mais efetiva sobre a transcriptase reversa do HIV, né? Então, quando comparado com a ZT, ele tem menor toxicidade por isso. O FTC, ele também é administrado uma vez ao dia. E o 3TC também é um inibidor muito potente do DNA polimerase do HBV, né? Então, além do HIV, ele também é utilizado para o tratamento da hepatite B, tá? Então, isso são as peculiaridades da 3TC. Ainda temos aqui o Adefovir e o Entecavir, são análogos nucleosídeos e nucleotídeos direcionados para o tratamento da hepatite B, tá? Então, o mecanismo de ação basicamente é aquele mesmo para todos esses fármacos, né? Temos um terceiro grupo, né, entre esses inibidores da replicação do genoma, que agora são não nucleosídeos, então eles diferem daquele mecanismo, né? Que os dois outros que a gente falou, eles imitavam os nucleosídeos, né? E eram inseridos na cadeia de DNA e provocavam a paralisação da replicação do genoma. Agora, esse aqui são não nucleosídeos, eles não têm a do nucleosídeo. E um dos representantes é aqui o foscanete, né? Ácido fosfonofórmico, tá? Ou PFA. Ele inibe o DNA e o RNA polimerase. Ele tem um espectro de atividade relativamente amplo in vitro, incluindo aí o HIV. Agora, clinicamente, é utilizado para certas infecções graves por herpes vírus e citomegalovírus também, tá bom? Bom, como que ele funciona? O foscanete, ele tem um sítio de ligação específico no DNA polimerase viral, e ele se aclopa, ele se liga a esse sítio, né, da enzima DNA polimerase e interrompe a ação dessa importante enzima envolvida na replicação do genoma desses vírus, tá? Então, ele inibe diretamente a DNA polimerase. Uma desvantagem desse fármaco é que a biodisponibilidade oral dele não ocorre e ele tem a toxicidade renal já bastante relatada aí na literatura, tá? Aqui, né, a gente tem outros fármacos, que é o quarto representante aí desses inibidores da replicação do genoma viral, que agora são inibidores da transcriptase reversa, tá? Então, esses fármacos como efavirenz, nevirapina e delavirgina
clopidogrelina são fármacos que vão se ligar no sítio catalítico da transcriptase reversa, né? E a nevirapina, ela é utilizada em infecções por HIV resistente ao AZT. Então, aquele paciente que não tem um bom, né, resultado com AZT, a nevirapina é um fármaco importante para o tratamento desses pacientes, tá? Agora, a desvantagem desses fármacos é que tem um rápido desenvolvimento de resistência, tá? Existem modificações, principalmente, nesse sítio de ligação, né, desses fármacos aí, né, que é o sítio catalítico da transcriptase reversa, e esses fármacos deixam de fazer a sua ação, tá? Agora, esses fármacos, eles fazem parte daquele coquetel, né? Juntamente com outros fármacos, eles fazem parte do coquetel anti-HIV, tá? Bom, saindo desse contexto aí, né? Então a gente passou lá para dos fármacos que impediam a fixação e a entrada do vírus, fármacos que inibiam o desnudamento, fármacos que impediam a replicação do genoma. Agora a gente está diante da quarta classe, que são fármacos que inibem a maturação viral. E aqui a gente tem também uma gama de fármacos, saquinavir, ritonavir, amprenavir, né? E por aí vai. Vários fármacos que têm esses mecanismos. Como que podemos explicar a forma de ação desses fármacos? Eles impedem a clivagem, ou seja, a quebra daquelas glicoproteínas que estão na superfície viral, impedindo a formação de partículas virais maduras. Então, como a gente viu naquela figura, é importante que depois que a gente tem todo aquele processo, né, de formação de um novo vírus, a gente precisa ter a clivagem para que esse vírus seja liberado, né? E esses fármacos justamente vão impedir, tá? Eles têm alguns efeitos adversos, alterações metabólicas e podem causar resistência à insulina, tá? São utilizados também, né, em associação com outros agentes HIV. Então, também fazem parte aí do coquetel. Por isso que o tratamento do HIV é feito a partir de coquetel, né? Que a gente pode perceber aí que a gente tem uma associação de vários tipos de antirretrovirais, tá? Então, olha só, aqui a gente tem uma figura, né? O processo aqui de fixação, entrada, desnudamento. Aqui a transcriptase reversa, no caso aqui a gente está falando do HIV, né? Então a transcriptase reversa, onde a gente tem uma fita única aqui sendo duplicada. Temos aqui ações das integrases dentro do núcleo da célula hospedeira, então a gente tem replicação desse vírus. Aí o RNA viral, a formação de novas proteínas para que a gente tenha, né, a formação e a montagem de um novo vírus, e aqui está o vírus pronto para ser liberado. Bom, aqui a gente necessita de proteases para liberar justamente esse novo vírus. A exemplo aqui, ó, do HIV sendo liberado, temos então um vírion maduro. Os inibidores da maturação, como exemplo, todos esses fármacos que estão aqui em cima, vão impedir a ação dessas proteases para que eu tenha a liberação desse vírus. Então, o mecanismo de ação é exatamente esse, tá? Impedindo a ação de proteases que vão permitir a liberação do vírus. Bom, ainda no contexto, né, desses antivirais, nós temos fármacos que vão atuar, não atuam na maturação, mas vão inibir a liberação. Quando a gente fala da maturação, a gente fala mais naquela ação das proteases ali, enfim, né, que vão passar por um processo para que eu possa liberar aquele vírus. Agora, tem outros mecanismos aqui importantes nesse processo de liberação, no qual esses fármacos
específicos que atuam na liberação viral terão seu mecanismo de ação. Então aqui, olha só, o que chama atenção, né? A gente percebe aqui vários tipos de influenza também num curso temporal aqui. A gente já teve infecções para H2N2, H3N8, H1N1, H2N2. Parece que existe um processo cíclico, né? Mas da onde que vem esse H e da onde vem esse N aí? Alguém sabe, né? Bom, vem de duas proteínas importantes na estrutura do vírus da influenza. Então, veja bem, o vírus da influenza, a gente tem a hemaglutinina, que é representado pelo H. E dependendo do tipo de influenza, a gente tem hemaglutinina do tipo 1, tipo 2, tipo 3. Assim como a gente tem neuraminidase do tipo 1 ou do tipo 2. Dependendo do influenza, né, a gente tem a associação, por exemplo, da hemaglutinina do tipo 1 com a neuraminidase do tipo 1. Ou hemaglutinina do tipo 2 com a neuraminidase N1. Então, a conjugação entre essas duas proteínas que lhe confere características específicas ao vírus, tá? Bom, uma característica importante do vírus influenza é ter afinidade pelo sistema respiratório. E essa afinidade ocorre pela presença de ácido ciálico, tá? No sistema respiratório. Então, a afinidade do vírus influenza para o sistema respiratório é explicado pela presença do ácido ciálico. Então, veja bem, nós temos as células do epitélio respiratório, onde temos o ácido ciálico. São verdadeiros receptores, tá? Que se ligarão aqui à hemaglutinina, fazendo a fixação do vírus influenza, né, na superfície epitelial do sistema respiratório. Aí toda a gente tem um processo de endocitose, replicação viral, e aqui um novo vírus pronto para ser liberado. Bom, porém, né, a gente percebe que tanto a fixação desse vírus, né, quanto esse vírus pronto para ser liberado, que ainda está fixado, essa fixação ocorre pela ação da hemaglutinina, certo? E aqui a gente pode perceber através dessa figura a importante ação da neuraminidase. O que a neuraminidase faz? Ela vai causar uma hidrólise, né, que vai degradar a hemaglutinina, permitindo a liberação do vírus. Isso é importante no processo de liberação do vírus. Bom, então a gente tem alguns fármacos, né, que podem promover o quê? São fármacos que vão se ligar, né, na neuraminidase, vão impedir a hidrólise da hemaglutinina e com isso eu não tenho a liberação do vírus. Então são alguns fármacos, né, que possuem. E quais são os representantes desses fármacos que atuam na inibição da liberação viral? Temos aqui o zanamivir e o oseltamivir, né? O zanamivir ativo contra influenza A e B, baixa disponibilidade oral, mas tem a sua formulação inalatória. E aqui o oseltamivir, que é um profármaco que deve ser convertido, né, por esterases hepáticas em carboxilato de oseltamivir. Então, aqui teoricamente depende de uma boa função hepática do paciente. Tem boa disponibilidade oral, eficaz contra H5N1 e H1N1. O interessante desses fármacos é que eles diminuem a duração dos sintomas da gripe, né, em pacientes que já foram infectados. Mas que para que ele tenha a sua eficácia garantida, ele deve ser administrado até 2 dias do início dos sintomas,
né? Para que a gente possa inibir a liberação dos vírus que já ocuparam as células hospedeiras e assim controlar a infecção. Bom, o oseltamivir, ele é mais famoso, né? Que o nome dele comercial é o Tamiflu. Tamiflu, que é uma conduta aí até mesmo diante do Covid, não para combater o Covid, mas para diminuir a confusão que possa existir entre infecções com influenza e pelo Covid, né? Então, o paciente que ele está com sintomas leves, a recomendação pela OMS e pelo Ministério da Saúde é que ele possa ser medicado aí, por exemplo, com o Tamiflu e vai para, né, ficar em supervisão em casa, tá? E com isso a gente consegue diminuir a confusão do diagnóstico entre uma gripe e a infecção por coronavírus. Temos o nosso último fármaco aqui, né? O penúltimo fármaco da classe, que seriam fármacos antivirais com mecanismos de ação desconhecidos. E aqui a gente tem o fomivirceno, que é um oligonucleotídeo. Como que isso funciona? Isso é um antissense. Então, reconhecidas as bases, né, dos nucleosídeos, se monta um antissense, né, que é capaz de se ligar a essas bases e impedir a progressão da replicação viral, né? Esse é um antissense que atua basicamente contra citomegalovírus. Então aqui a gente tem uma figura que demonstra isso, ó, tá? Então a gente tem o DNA aqui e o RNA, né? Então a partir da dupla fita a gente tem a preparação da fita única para a gente poder replicar esse material genético. Só que antes da replicação desse material genético, a ação do antissense, que é uma fita complementar que é inserida, né? Ou seja, é o fármaco que vai se ligar nessa fita única e impedir assim a replicação do material genético, tá? Temos um outro, a ribavirina, é um análogo sintético do nucleosídeo guanosina, né? Em combinação com outros medicamentos são utilizados, né? Ela tem sido utilizada para vários tipos de infecções virais, como a gente pode ver aqui nessa estratificação. E por último aqui, fármacos que modulam o sistema imune, interferonas, né? Importantes aqui para o tratamento da hepatite B e C, né? E aqui o imiquimod, aprovado para o tratamento de certas doenças causadas por HPV, tá? Então, são dois fármacos aqui utilizados que modulam o sistema imune, mas que ainda existem controvérsias na literatura sobre o uso especificamente para o tratamento como antivirais apenas, tá? Temos aqui ainda um outro fármaco, né, que é a partir de interferonas, que vem com o aplicador já específico, tá? E quais seriam as ações das interferonas, né? No caso, interferon. Aumenta a proteína quinase, diminui a síntese proteica. Aumenta oligoadenilato sintetase, também promove aqui a degradação do RNA mensageiro viral. E aumenta a fosfodiesterase, prejudicando assim o processo de tradução, compromete o RNA transportador. Bom, qual que é um questionamento que traz algumas desses efeitos adversos ao interferon? Esses mecanismos aqui, né, eles são importantes para o funcionamento normal de diversas células. Então, o uso de interferon, ele ainda é questionável porque está envolvido com efeitos adversos como febre, cefaleia, prurido, anemia, ele é neuro e cardiotóxico e perda de fertilidade. Então, existe muita controvérsia ainda quanto ao uso desses fármacos, tá?
A biodisponibilidade oral é menor que 1%, então deve ser utilizado via parenteral aí, tá? Como a intravenosa ou por via subcutânea, tá? Bom, gente, chegamos ao fim dessa aula. Então a gente utilizou aí como base o Hangdale e o Goodman, tá? A gente, nesse contexto, igual eu falei, né? A gente está bem no olho do furacão aí do Covid, né? Graças a Deus, Minas Gerais é um estado privilegiado, né? Eu, particularmente, esse semestre não estou trabalhando no hospital, mas os colegas que estão trabalhando no hospital têm tranquilidade para falar que a gente tem uma situação de conforto em relação ao número de leitos, número de infecção, né? E o que acontece com relação aos antivirais é porque a gente está tendo um estudo de reposicionamento de diversos fármacos. O que é esse estudo? São vários fármacos que são utilizados para outros fins, né? Que têm os testes em relação à possibilidade de atuarem nesses mecanismos aí que a gente acabou de estudar com relação ao processo de infecção viral, tá? Um estudo, né, que a gente fez aí para montar a aula de Covid para vocês, a gente viu que tinha há um mês atrás cerca de 2.000 fármacos sendo testados de maneira simultânea, né, em relação à sua possibilidade de uso contra o coronavírus, mas nenhum ainda com dados clínicos favoráveis que justificassem o seu uso de maneira de largo emprego, né? Ok? Eu vou disponibilizar junto com o final dessa aula a base bibliográfica que a gente utilizou também para fazer a aula de Covid também, tá? Então, quem tiver curiosidade, a bibliografia mais recente vai estar disponibilizado num link também que vocês podem dar uma olhada lá, tá bom? Agradeço mais uma vez e qualquer dúvida põe lá no fórum pra gente que a gente discute, tá bom? Obrigado, gente!